Olá, meus amigos, olha eu chegando aqui com todos vocês. Trouxe o violão hoje aqui. E aí, como estão vocês aí? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Nessa segunda-feira. Essa semana nós estamos começando aí, pé direito aí, tá bom? A todo vapor. Então você que já está aqui comigo, você pode já compartilhando, você já pode marcando, você já pode curtindo, na verdade, você já pode marcar seus amigos, você já pode também deixar seu comentário, porque hoje nós vamos, durante toda essa semana, nós vamos estar falando sobre como encontrar o seu propósito, como encontrar o meu propósito. Na verdade, o que é um propósito, né? Mas enquanto você está aí curtindo, compartilhando, chegando, deixa eu só pegar algo aqui rapidinho aqui, tá bom? E já volto com vocês. É isso aí, vamos chegando. Enquanto mais algumas pessoas chegam, quero cantar com vocês aqui. Quero cantar com vocês uma canção, tá bom? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Eu sou muito grato a Deus por Ele ter nos dado a graça de poder estar hoje, vivendo mais um dia. Por Ele ter nos dado a graça de viver mais um dia. E hoje nós estamos aqui nessa noite. E como eu sempre digo, daqui a pouco nós vamos dormir, descansar. Mas dormir é uma decisão nossa. Acordar é a vontade de Deus. Só Deus determina se nós vamos acordar ou não. É Ele que determina, não é a nossa vontade. Então, que Deus possa nos dar a graça de poder viver mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e assim possamos ter mais tempo de fazer mais coisas ainda para Deus. Um abraço para a irmã Mari Brito, que já está conosco aqui, dando a paz do Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente, a sua família, a sua casa, seus familiares, lhe dando muita saúde, muita prosperidade. E assim, se você está passando agora já por essa transmissão agora, por essa live, deixa aí o seu legado aqui nessa noite, compartilhando, comentando, curtindo,
e assim para que muitas outras pessoas elas sejam também mais e mais abençoadas. Porque outras pessoas vão assistir depois esse vídeo, vão assistir outra hora, vão estar assistindo, vão estar compartilhando também. Mas enquanto isso, nós estamos aqui já deixando aqui a nossa participação, o nosso comentário. Já estamos aqui para transbordar também na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também sejam despertadas, para que elas sejam alcançadas, para que elas também sejam motivadas a vencerem na vida, a fazerem algo extraordinário que de fato venha lhe trazer alegria e paz no seu coração. Então o nosso assunto de toda essa semana, nós vamos estar falando sobre propósito. Nós vamos estar falando sobre propósito, e propósito é uma palavra que parece que ultimamente ela tem ganhado bastante espaço na vida das pessoas, através de livros, através de vídeos. Se você acessar no YouTube e você colocar a palavra propósito, você vai ver uma imensidão de assuntos, de palestras, de vídeos falando a respeito de propósito. Então o propósito hoje está na moda, tem sido muito falado, muito comentado, mas mesmo com toda essa grandiosidade de comentários que se falam a respeito de propósitos, muitas pessoas, mas muitas mesmo, muitas pessoas ainda não sabem e ainda não descobriram, na verdade, por que elas estão aqui. Apesar de tantas coisas, de tanto conhecimento, de tanta tecnologia, de tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, ainda tem muitas pessoas que ainda estão se perguntando o que é que eu vim fazer aqui nessa terra. O que de fato eu tenho que fazer. Ainda não se descobriram, ainda não se encontraram ainda. E elas estão ainda vivendo sem saber aonde querem chegar e estão aí à deriva, vivendo a vida de qualquer jeito. Mas se você não encontrar, se você viver a sua vida toda, sei lá, 20, 30, 50, 60 anos, 80, 90 anos, se você não encontrar o seu propósito, não significa que isso você vai, se agora, nesse momento, você ainda não encontrou o seu propósito, não significa que você vai morrer por causa disso. Você vai continuar vivendo. Existem pessoas que vivem a vida toda e elas não conseguiram encontrar o seu propósito. Existem pessoas que vivem aí anos e anos e nunca conseguiram saber por que estão aqui ou chegaram a fazer algo que de repente viesse trazer prazer e alegria em fazer isso. Então, assim, existem milhares e milhares de pessoas que estão apenas vivendo, que estão apenas sobrevivendo, na verdade, e outras estão vegetando. Outras estão vegetando nessa vida, outras estão aí estagnadas e paradas. E muitas vezes são até pessoas talentosas, mas que talvez está faltando alguma coisa para que elas venham, sei lá, um pequeno empurrão, para que elas venham acordar para a vida, para que elas venham encontrar de fato aquilo que vai lhe dar prazer e que vai fazer com que ela acorde de manhã motivada e acorde de manhã animada para viver mais um dia e para produzir ainda muito mais e para realizar ainda muito mais coisas e não apenas ficar apenas sobrevivendo e vegetando. Então, propósito é algo que está na moda e que se fala muito. Você já encontrou o seu propósito? Qual é o seu propósito? E assim as pessoas vão falando de propósito, mas muitos não conseguiram ainda encontrar o seu propósito. Muitos até que sabem o que elas têm que fazer. Muitos até desejam, muitos até já encontraram, mas ainda não desenvolveram. Porque estão ofuscadas ainda
sei lá, por tantas coisas que têm impedido com que ela venha viver de fato o seu propósito. Muitas pessoas, elas já até encontraram, elas já até têm talento, mas elas não conseguiram ainda desenvolver aquilo que elas talvez queiram fazer. Elas estão ainda atrapalhadas, elas estão assim sem saber o que fazer ainda. Mas hoje eu quero dar uma dica desse primeiro passo para você que talvez ainda não encontrou, ainda não sabe o que fazer e ainda está perdido na vida sem saber o que fazer. Ok? Então vamos lá, o primeiro passo para que você encontre o seu propósito, eu vou dizer para vocês: não tenha medo de começar pequeno. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês hoje, nessa segunda-feira, os nossos vídeos essa semana elas não serão demorados, mas eu vou explicar para vocês, eu vou deixar registrado o primeiro passo hoje, o segundo passo na terça-feira, o terceiro passo na quarta-feira, o quarto passo na quinta-feira e na sexta-feira o quinto passo. E aí nós vamos entender e fechar para a gente compreender melhor de como nós podemos fazer para encontrar o nosso propósito. Ok? Então, o primeiro passo de hoje, nessa segunda-feira, é: comece pequeno. Não tenha medo de começar pequeno. Não fique... o grande problema nosso, muitas vezes, é que nós queremos começar as coisas grandes. Nós queremos já começar grande, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Talvez você tenha até vontade de fazer algo, mas você não faz porque você já quer começar lá em cima. Porque você já quer começar grande, e para começar grande é difícil. E nem é certo você começar grande, porque muitas vezes aqueles que começam grande, às vezes eles têm uma tendência muito maior de cair, de acabar em nada tudo isso. Mas o primeiro passo de hoje é você começar pequeno. E aí você vai experimentar o começo de tudo isso, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer realizar. Tem pessoas que elas querem aprender a tocar um instrumento. Elas têm vontade, elas têm desejo no coração, mas elas esbarram na primeira dificuldade. Quando elas começam a fazer as notas e que vem as dificuldades, aí elas esbarram nessas primeiras dificuldades. E aí elas pensam: poxa, eu já queria começar, já quem sabe, sabendo tocar os instrumentos, né? Já queria saber tocar esse instrumento, tocar uma música, 2, 3 músicas, mas não é assim que funciona. Você tem que começar do básico, das primeiras notas, fazendo devagarzinho, aprendendo, e aí você vai evoluindo, vai crescendo, até que você chega lá onde você vai poder tocar, ter uma prática boa em tocar, em fazer as notas. Ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Estou com o violão aqui, né, para dar um exemplo para vocês. A pessoa tem vontade de tocar, né, de ser um músico, e ela pensa assim: poxa, eu acho que tocar faz parte do meu propósito, né, de tocar um instrumento musical, de cantar, sei lá, fazer alguma coisa assim, e ela pode se sentir bem em querer fazer isso. Mas só que o problema é que você pensa: poxa, mas começar é tão difícil começar. E às vezes, por não querer começar, por causa desse começo, que às vezes é difícil, e tem que começar de forma tão pequena, às vezes você coloca dificuldade, e aí acaba não começando. E acaba vivendo a vida aí, acaba passando a sua vida sem realizar e sem fazer aquilo que você quer fazer, né? E eu estou dando esse exemplo aqui, da música, mas isso serve para todas as coisas que talvez você queira fazer. A irmã Mari colocou aqui: eu tenho o maior desejo de tocar na igreja.
violão ou teclado, mas acho que não consigo, né? Então, essa questão de acho que não consigo já é a primeira dificuldade que nós colocamos para fazer algo. Ou seja, eu tenho vontade, mas eu acho, ou seja, ou eu não consigo. Então, quando a gente coloca essa dúvida, né, isso acaba atrapalhando no desenvolvimento. Então, se eu disser assim, eu tenho vontade de tocar, e eu sei que se eu for tocar eu vou me sentir muito realizado, e eu vou aprender a tocar um instrumento e eu vou cantar na igreja. Então essa é a forma mais correta. E aí você vai lá, começa devagarzinho, começa pequeno, e aí você vai crescendo, 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 e aí demora muito você estar já grande, ou seja, aquele sonho, aquele desejo acabou se realizando. Então, para todas as áreas da nossa vida, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente talvez gosta de fazer, mas às vezes a gente não tem habilidade de fazer, né? A gente ainda não tem habilidade de fazer, mas talvez a gente pense assim, poxa, se eu fizer isso eu vou ser muito feliz, eu vou se sentir muito realizado se eu fizer isso, né? Então, porque na verdade o que é um propósito? O propósito é quando você encontra o seu propósito, é fazer aquilo que você gosta de fazer. E tem gente que gosta de fazer algo que às vezes ela faz aquilo sem ter que ganhar por isso. E tem pessoas que, além de fazer o que gosta, também acaba ganhando dinheiro ao fazer aquilo que ela gosta. Isso aí é o extraordinário. Mas não significa que realizar o seu propósito ou fazer algo que você gosta de fazer sempre vai trazer dinheiro para você, mas você vai se sentir realizado. Então, o que é que você gosta de fazer que você faz sem precisar ser remunerado? Isso faz parte do seu propósito. Fazer algo que você gosta, que você se sente bem, que você se sente feliz, que você se sente realizado. Só que tem pessoas que ainda não encontraram isso, elas ainda não conseguiram descobrir, na verdade, o que é que faz ela se sentir bem, o que é que ela gosta de fazer. Muitos ainda não encontraram. Muitos ainda estão vivendo aí sem saber o que fazer. E às vezes estão fazendo coisas que não gostam de fazer, mas estão lá porque ainda não encontraram o que elas gostam de fazer. E aí estão fazendo a coisa errada, estão lá vivendo ainda, fazendo as coisas que talvez façam com que a sua vida seja uma vida chata. Uma vida chata, em ter que fazer coisas que ela não gosta de fazer. Mas quando você encontra, quando você se sente realizado naquilo que você faz, quando você descobre que aquilo que você está fazendo está trazendo resultados tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas, não importa o seu trabalho, aquilo que você faz, mas quando você entende, quando você compreende que aquilo ali pode ser o seu propósito de vida, você vai fazer aquilo com mais alegria, com mais ânimo, com mais entusiasmo, e aí você vai viver uma vida melhor, Trazendo isso para dentro da igreja, os dons, os talentos, os chamados, as pessoas que elas gostam de fazer determinado trabalho, né? Então isso, quando tem um líder que ele tem habilidade ali de liderança, de saber administrar isso, ele consegue liderar aquela igreja com muita sabedoria, com muita alegria, e as coisas vão fluir. Por quê? Porque ele vai saber o que de fato cada pessoa gosta de fazer e aonde ela quer fazer e o que ela quer realizar. Tem muita gente na igreja que está fazendo o que não gosta de fazer, que está fazendo determinados serviços que ela não gosta de fazer, mas ela está fazendo porque ela foi colocada ali para fazer, e às vezes ela está fazendo empurrado, ela está fazendo sem ânimo, sem entusiasmo, sem motivação, só porque ela foi colocada lá para fazer, né? Mas quando alguém entende de pessoas, ou essa pessoa diz assim, olha, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem em fazer isso, então você vai fazer isso, você vai orar, você vai visitar, você vai evangelizar, você vai liderar isso, você vai cuidar disso, você vai
Então tem pessoas que gostam. Então aquilo que elas gostam de fazer, elas fazem com maior alegria, né? Que é o propósito. É o propósito. Muitos já encontraram o seu propósito, outros ainda não encontraram. E outros até, que nem eu falei, até já encontraram, mas elas não começaram. Elas até já sabem o que elas gostam, o que elas queriam fazer, mas ainda não começaram a fazer. Não sei por que ainda não começaram a fazer. Talvez por causa dessa questão. Elas querem já começar grande. Elas já querem que as coisas comecem grande, mas na verdade não é assim que funciona. As coisas começam como uma pequena nota, né? Quando você vai aprender, por exemplo, tocar um violão, aí você começa, né? Você começa, por exemplo, você começa com uma escala, né? Olha, você vai aprender a tocar violão. Qual é a primeira aula de hoje? A primeira aula de hoje você vai fazer uma escala. Pronto, né? Essa é a primeira aula. Aí, às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu já queria tocar uma música. Já queria tocar uma música. Eu vou passar uma semana fazendo isso, né? Então, aí é que está o problema. A gente não quer começar, né? E aí, por causa de não querer começar, a gente acaba desistindo. Talvez de algo que vai trazer realização para a gente. Vai nos deixar mais feliz, mais alegre. Mas, quando a pessoa decide, eu vou começar pequeno mesmo, cada dia fazendo um pouco, até que aqui o meu sonho, o meu desejo, aquilo que eu gosto de fazer, se torne grande, que eu fique realizado com isso, aí a pessoa consegue. Aí ela vai, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ela vai estar totalmente realizada com aquilo que ela começou bem pequeno. Começou pequeno. Então, aí você vai dizer, poxa, mas você tem muita sorte, né? De você hoje ter essa casa, ter esse carro, ter essa mulher, ter essa família. Mas na verdade não é sorte. Houve um preço, uma dedicação, algo que essa pessoa trabalhou para conquistar, para realizar. Começou embaixo, começou pequeno e ela foi aumentando, até que chegou com o resultado aonde ela queria. E aí, entendeu? Aí depois ela vai aprender os acordes, né? E depois ela vai tocar o violão e ela vai cantar. Então, isso é começar pequeno. Começar fazendo aquilo que você gosta. Talvez tem gente que prefere trabalhar no que não gosta, porque lá ela ganha dinheiro, e deixa de fazer aquilo que de fato ela gosta de fazer, mas que não dá resultado. Não é isso? Mas é assim, se você aprender isso, principalmente aquelas pessoas que ainda não acham, que ainda não encontraram seu propósito, acham que ainda não estão fazendo aquilo que elas gostam de fazer, acham que elas ainda não estão vivendo a vida que elas queriam viver, porque elas têm dificuldade de encontrar e de saber o que de fato faz elas felizes e deixam elas realizadas, um trabalho, um talento, um dom ou algo, porque elas não querem desenvolver, porque não querem começar pequeno. E aí, por não querer começar pequeno, acabam não começando e aí vão vivendo a vida empurrando com a barriga. Mas eu quero terminar essa transmissão de hoje dizendo que se você começar pequeno, as coisas vão começar a progredir, vão começar a crescer, vão começar a se desenvolver. E aí você vai a cada dia se sentindo mais realizado, até em ver o crescimento e o desenvolvimento daquilo que você está começando a fazer. Então eu dei o exemplo aqui do violão, eu dei o exemplo aqui da música, mas isso inclui todas as áreas da sua vida. Um trabalho que você gostaria de fazer e que você vai se sentir bem em fazer. Eu quero trabalhar disso, quero trabalhar daquilo. Eu quero ter essa profissão, eu quero estudar para isso. E aí você vai fazendo, começando pequeno, começando devagarzinho, e aí você vai desenvolvendo até chegar ao ponto que você vai se sentir mais realizado. E esse processo, ele nos deixa de fato realizado, esse processo.
ele vai nos realizando. Nós vamos se sentindo realizados com esse processo. Então, e aí nós vamos mais tarde olhar para trás e dizer assim, poxa, valeu a pena ter começado ali, mesmo pequeno, mesmo com dificuldade, mas hoje eu estou bem melhor, hoje estou fazendo melhor, hoje estou vivendo melhor, hoje estou fazendo algo que eu gosto de fazer. Então é isso. Propósito é isso, é você fazer algo que você gosta de fazer, mesmo que isso não lhe traga resultados financeiros, patrimônios, mas se você se sente realizado ao chegar de manhã e você ter que levantar para fazer aquilo que você gosta de fazer, realizar-se ao fazer, então isso é o seu propósito de vida. É claro, nós que servimos a Deus, nós que somos cristãos, evangélicos, que acreditamos na Bíblia, nós já temos um propósito, um propósito oficial, que é um propósito para todos nós que fomos chamados, que é o propósito de glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus através das nossas ações, da nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o primeiro propósito de nós que servimos a Deus. Depois vem os propósitos, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, da nossa família, então assim por diante. A irmã Mari colocou aqui, é verdade, todos temos que começar do zero, então começando de baixo, começando pequeno, e aí nós vamos alcançando os degraus, subindo os degraus e alcançando lugares mais altos. A escada, ela é um grande exemplo, a escada, para dizer que nós temos que subir, para chegar lá no final da escada, nós temos que subir degrau por degrau. Não dá para a gente chegar, não dá para a gente pegar da escada e já pular do primeiro degrau lá para o último degrau. Não dá, não tem como. Nós temos que começar do primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, e assim a gente chega lá em cima. Então, o primeiro passo para alcançar o propósito é começar pequeno, começar de baixo, começar ali, um começo muitas vezes dolorido, sofrido, mas nós vamos alcançando esses resultados. Chegou aí agora, no finalzinho agora, chegou o Jesse Costa aí, que Deus abençoe a vida do Jesse Costa aí, tá bom? Jesse, mas cheguei atrasado, mas cheguei, olha só. Então, Jesse, nós já estamos finalizando a nossa transmissão de hoje, mas o primeiro passo para nós alcançarmos, nós só vamos fechar isso na sexta-feira. Aí você que está ouvindo agora, você que está assistindo agora, você que vai assistir esse primeiro vídeo, nós vamos fechar ele na sexta-feira com o quinto passo para se encontrar o propósito. O primeiro agora é começar pequeno. Não tenha medo de começar pequeno. Não tenha medo. A gente começa pequeno, muitas vezes alguém vai rir da gente, alguém vai dizer que não vai dar certo, alguém vai dizer que você é doido, que você não tem como chegar aqui, realizar ou fazer isso ou aquilo, que você acha que é bom para a sua vida. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu quero ser tal coisa, eu quero ser um fazendeiro, eu quero ser um piloto de avião, quero ser um advogado, quero ser um médico, quero ser isso, é algo que vai me realizar, é algo que vai me fazer ficar mais feliz, é algo que vai ficar... vai transformar a minha vida ao fazer isso. Então, mas às vezes o medo de começar, e às vezes porque você vai ter que começar por baixo, você vai começar pequeno, às vezes isso impede as pessoas de começar. E aí vão vivendo uma vida que não é a vida com propósito, que não é a vida que ela deveria viver. Ok? Mas quando você encontrar, quando você estiver realizado e você estiver fazendo isso, você vai estar glorificando a Deus através da sua vida ainda mais, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Quando você faz aquilo que você gosta, você vai fazer com muito carinho, com muita alegria. Então, particularmente, faço e vivo um propósito, porque tudo que eu faço com muita alegria, porque eu gosto de fazer, porque de manhã quando eu levanto, eu já levanto já alegre para viver mais um dia, para estudar mais, para aprender mais, para compartilhar mais, para aumentar mais conhecimento e para desenvolver mais e para
Então eu sempre acordo assim pensando, o que é que eu tenho que fazer mais hoje? Aonde que eu vou desenvolver? Onde é que eu vou aprender? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou mudar? O que é que eu vou transformar? Então, através do meu trabalho, do atendimento, dos clientes, daquilo que eu faço, então a gente vai, aí eu me sinto feliz, me sinto realizado. Então eu vivo um propósito, tanto na vida secular, material, quanto no reino de Deus também. Eu faço com muita alegria, com muito carinho, e aquilo que eu faço com muita alegria, com muito prazer. Então, eu estou aqui, eu falando para vocês, agora eu digo assim, eu vivo um propósito. E quando eu comecei a viver esse propósito, a minha vida se transformou totalmente. Então, enquanto você não encontrar o seu propósito, enquanto você não começar a viver o seu propósito, você vai continuar vivendo aí o propósito dos outros, né? Então você vai continuar vivendo o propósito dos outros e não o seu, que de fato vai lhe trazer realizações. Tá bom? Então o primeiro passo é comece pequeno. Não tenha medo de começar pequeno, tá bom? Então eu vou terminar essa transmissão de hoje desejando a vocês que estiveram aqui comigo, Mário Brito, Jesse Costa, né? Que chegou aqui, já o Jesse chegou um pouco atrasado, mas está aqui conosco. Tá bom? Eu desejo a vocês uma boa noite, uma noite extraordinária, uma noite maravilhosa. E eu espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã, às 22 horas, nós vamos estar falando do segundo passo para você desenvolver, para você encontrar, para você viver o seu propósito. Amanhã, às 22 horas, e esse vídeo fica gravado, e é claro, muitas pessoas a mais vão estar assistindo, assistindo outros horários, amanhã, outros dias, né? Mas amanhã a gente volta com o segundo vídeo e vai ser com certeza uma bênção, um sucesso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e vamos que vamos, durante essa semana inteira nós vamos estar juntos às 22 horas. Um abraço, fui!